Em entrevista ao Temos Um Podcast, o nosso diretor de futebol, Ítalo Rodrigues, falou muitas coisas. Qual é o segredo do sucesso, entre aspas, do Vitória na Série B? Quais equipamentos eles pensam em trazer para modernizar o clube e ter um acompanhamento maior dos atletas com relação principalmente ao sono e ao descanso? Vou deixar o episódio completo com o link na descrição do Temos Um Podcast. Claro, peço o seu like aqui no canto rubro-negro também, segundo vídeo do dia, saindo meio-dia. Espalhe pra galera e veja se o sininho das notificações está ativado. Fica agora com o corte desse podcast e, claro, se você puder, se inscreva lá também. De repente eu sou a fotografia, eu sou o rosto ao qual as pessoas, ao qual as pessoas acreditam, né? Um pouco desse bom momento que a gente vive, né? Espero que ele perdure realmente bastante tempo. Como você bem falou, futebol, a oscilação ela faz parte, né? O mau momento passa, como pra gente passou, e a gente tá num bom, né? A gente sempre torce só que o bom momento ele seja maior do que o mal, mas infelizmente, né, é normal, todo clube passa por oscilação. Cara, eu acho que, assim, algumas coisas, e aí eu vou, obviamente, já que eu tô aqui, eu vou falar um pouco do meu trabalho e daquilo que eu acredito. Eu acredito que antes de qualquer questão de dentro de campo, você precisa cuidar muito bem do extracampo, né? Se a gente tem 35 atletas ali hoje, a gente tem 60 pessoas por trás. E 60 pessoas que também sentem quando o clube não ganha, que dependem disso, que ficam tristes, que ficam receosas também de perder o seu emprego, tal qual eu fico, tal qual o treinador, tal qual o atleta muitas vezes fica. Então, eu sou uma pessoa que pode ter certeza que, ao mesmo tempo que eu entendo que minha função é uma função de cobrança, eu acredito numa gestão humanizada também. Se você não cuidar dessas pessoas que influenciam diretamente no rendimento do jogador, eu não acredito que ele vai chegar e vai conseguir de forma natural exercer aquilo que ele pode de fato entregar. Então, eu tive uma percepção muito forte disso desde o primeiro dia que eu pisei no Vitória, o clima realmente muito tenso, as pessoas muito preocupadas e muito tristes, mas ao mesmo tempo, pessoas muito capacitadas e com muita vontade de fazer dar certo. Então, eu acho que aos poucos você vai agregando, você vai mostrando que existe o lado do chicote, mas também existe o lado de abraçar e de perguntar se está tudo bem, se o seu filho está bem, se sua filha está bem, entendeu? Então, eu acho que um conjunto de fatores, né, junto com também, entrando já um pouco na parte técnica, esse período que a gente teve antes da Série B, isso foi essencial para a gente se reconhecer, se entender, né, o que a gente precisaria fazer. A gente precisava entender que não é porque o Vitória é um clube gigante que a gente não ia precisar se matar e correr dentro de campo, né? A gente precisava entender que para os 11 que estão entrando dentro de campo, precisava existir uma unidade entre os 35 e um respeito entre os 35. Né? Então, são coisas que as pessoas não entendem, muitas vezes não acreditam que é função do executivo, do gerente, do supervisor, de todas as pessoas que exercem uma liderança no dia a dia, né? Porque todo mundo olha só a gente como quem contrata e quem manda embora, quem contrata e quem manda embora. E o trabalho ele vai muito além disso, né? René é um cara muito mais experiente que eu e ele sabe muito bem disso. E é a partir disso que você começa a ter uma mudança de chave, né? E já começa a preparar, inclusive, para que a gente entenda que a derrota como veio, infelizmente, infelizmente a gente não escolhe, né? É verdade. Se a gente pudesse escolher, a gente preferia que fosse fora de casa. Você fez uma festa linda. Pra gente, a gente é doído perder, mas é muito mais doído quando você tá com a casa cheia e com uma festa linda daquela campo, né? A gente precisava entender que para os 11 que estão entrando dentro de campo, precisava existir uma unidade entre os 35 e um respeito entre os 35. Né? Então, são coisas
que as pessoas não entendem, muitas vezes não acreditam que é função do executivo, do gerente, do supervisor, de todas as pessoas que exercem uma liderança no dia a dia, né? Porque todo mundo olha só a gente como quem contrata e quem manda embora, quem contrata e quem manda embora. E o trabalho ele vai muito além disso, mas muito além disso, né? René é um cara muito mais experiente que eu e ele sabe muito bem disso. E é a partir disso que você começa a ter uma mudança de chave, né? E já começa a preparar, inclusive, para que a gente entenda que a derrota como veio, infelizmente, infelizmente a gente não escolhe, né? É verdade. Mas se a gente pudesse escolher, a gente preferia que fosse fora de casa. Você fez uma festa linda. Pra gente a gente é doído perder, mas é muito mais doído quando você tá com a casa cheia e com uma festa linda daquela. O que atrapalha muito nessa função é que, infelizmente, somos julgados pelo resultado do jogo. Exato. Que dá 90 a 100 minutos. Mas e os outros dias, as outras horas, tudo que é trabalhado, o tanto de trabalho que tem no staff? Exemplo, você, um jovem, né, que dá prazer de conversar aqui, porque um cara que passou por todo... café. Pode tomar. Passou por tudo que passou aí, e aí chega num Vitória. Quando você encontrou o staff do Vitória, para mim o staff é o coração de um clube. Você pegou funcionários muito antigos? Eu me recordo, a minha pergunta é essa, porque quando eu cheguei como atleta no Bahia, nós tínhamos um funcionário que tinha 26 anos, 30 anos de casa, né? E agora, quando eu voltei agora, ainda tinha alguns remanescentes, muito mais capacitados, e hoje você chega no Vitória. Você pegou um staff já viciado, um staff, como você falou, sofrido, tudo isso, mas com a esperança de retornar ao grande caminho, né? Como é que foi a sua chegada e a sua visão com esse staff, que para mim é o coração no clube? Bacana. Eu acho que os funcionários antigos sempre existem, né? Eu até acredito que nos outros clubes dos quais eu passei, eu tive mais dificuldade quanto a isso, porque hoje o funcionário mais antigo, pelo menos do futebol profissional, que é o Mário, né, que é o supervisor, mas é um cara que, graças a Deus, assim, tem sido um suporte, é um cara que... Respira Vitória. Respira Vitória, que vive Vitória, que no domingo, no dia do jogo, chegou na concentração de 6h50 da manhã. Então, é uma pessoa que você precisa inserir no processo, trazer para dentro e sugar dele, né? Óbvio que eu acho que eu tenho muito que aprender com a experiência dele, assim como ele tem muito a aprender com a minha juventude, com as formas novas de se enxergarem os processos hoje em dia do futebol, né? E junto a isso, eu encontrei uma rapaziada lá muito capacitada, né? É óbvio que quando as coisas não acontecem, é normal, todo mundo também internamente, muitas vezes, você passa a procurar culpado também, porque todo mundo quer enxergar uma solução, então não é nada contra ninguém, não é uma trairagem, mas fica todo mundo com a ânsia de entender, mas por que, cara, se todo mundo diz que o time no papel é bom, por que não ganhou? O que faltou? Entendeu? Então, assim, eu tento o máximo possível blindar essa rapaziada, sabe? Graças a Deus também é um ponto positivo do nosso presidente ser bem presente, né? Obviamente, ele dá expediente no clube todo dia. Então, todo dia, eu acredito que se ele não é o primeiro a chegar, ele é um dos primeiros a chegar. Tem dia que eu tento competir com ele ali, chega um pouquinho antes. No outro dia, ele chega antes, né? Hoje eu vou chegar depois de todo mundo que a gente está gravando. Mas, enfim, dentro da situação, eu vejo isso, sabe? O staff era um staff machucado pelos resultados, mas um staff bom, comprometido, profissional, mas muito, muito capacitado. Muito capacitado. A gente está implementando uma ferramenta nova que até depois a gente pode comentar. E o responsável dessa plataforma, que tá nos grandes clubes da Série A do Brasil, eu chamei ele no canto e fiz questão. Cara, tu
tu tá dentro, lidando com as pessoas né, dos outros grandes clubes, com os profissionais. Qual plataforma que é? Então? Pode falar, tá. pode emendar aí, Alcino. O Pro Esportes agora. Bacana. Saiu um videozinho do Abel, do Palmeiras, falando do controle dos... Aquilo ali, cá pra nós, pô, massa a propaganda do Abel, mas aquilo ali todo clube, assim, pelo menos os que eu trabalhei Em sempre. 2010 já tinha. Há muitos anos. Né? Então, o que passou a existir é que agora se tem uma plataforma, que é essa que eu já trabalhei antes, que é a que ele usa lá, e é a que a gente está implementando, que o nome é Pro Esportes, né? Que você controla absolutamente tudo do atleta, sono, estresse, Esse tem a pulseira, Ítalo? Tem a Não, pulseira, esse não tem a pulseira, mas a gente já está estudando também a questão da pulseira para ter esse maior controle, que é algo sensacional. Porque a vida do atleta se resume a alimentação, descanso e treinamento. Isso deveria ser assim. É o que a gente consegue tentar controlar isso. Se a gente puder remeter, é isso. Alimentar bem, descansar bem e treinar bem. Então, voltando à questão do staff, então, eu perguntei a ele. Ele falou, pô, então, são pessoas muito capacitadas. Óbvio, né? Sempre tem um ou outro que, no universo de muita gente, sempre também se tem que melhorar, né? Mas eu estou muito contente realmente com o rendimento, com o clima e principalmente com a forma que todo mundo me recebeu no Vitória. Então é isso, nação. O link do episódio completo está na descrição. Se inscreva lá, se inscreva no canto e espere o vídeo de noite às 19 horas ou 18 horas, trazendo novidades sobre o Vitória para enfrentar o Ituano. Tamo junto. Um abraço.